Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e essa é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, quarto trimestre de 2021, lição dos adultos, cujo título do trimestre é o Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. A próxima lição será a lição de número 12, que traz o título A Coragem do Apóstolo Paulo Diante da Morte. Paulo, no estudo desta semana, ele sabe que vai morrer, seja porque a sequência das coisas mostram isso, seja porque o Espírito Santo lhe avisou que ele haveria de padecer. Ele mesmo diz, no texto que nós vamos ler hoje, ou no texto de referência de hoje, que o Espírito Santo de cidade em cidade o avisava o que haveria de acontecer. Sem falar que, como nós dissemos ontem, Ágabo profetizou e assim sucessivamente. O próprio Senhor Jesus já disse lá atrás que ele estava sendo chamado porque ele haveria de padecer. Então nós vamos fazer menção da leitura de hoje para que nós possamos compreender o assunto. Hoje a leitura está, hoje quinta-feira, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 20. Ontem nós lemos o 21, hoje a gente regressa para o 20. Capítulo 20, versículos 17 a 38. Dentre os versículos 17 a 38 está o 24, que nós já lemos na terça-feira. Então, é como se a leitura da terça-feira estivesse incluída na leitura de hoje. Porém, meus irmãos, é um texto longo. Se nós formos ler, o tempo aqui vai ficar muito extenso. Ele vai do 17 ao 38, são 21 versículos. Sendo assim, nós vamos só fazer referência do texto, tá bom? Talvez lendo um ou outro só para completar a nossa ideia, mas nós vamos fazer somente referência. Nós estamos aqui para que você possa ser situado no momento em que Paulo está regressando da sua terceira viagem missionária. O contexto aqui, ele já havia enviado a carta a Roma, já havia enviado todas as suas cartas, nenhuma das cartas de Paulo faltava ser enviada, nenhuma. Aliás, minto, tem as cartas da prisão, a carta de Efésios, de Filemon, de Filipenses, e outra carta que me passou à mente agora, ele enviou da prisão. Mas as demais, Corinto, Romano, etc., ele já tinha enviado todos. E a última foi Romanos. Ele estava em Corinto, já ia regressando na terceira viagem, a irmã Febe estava lá em Corinto também, ia para Roma. Paulo enviou a carta por ela a Roma, dizendo, eu pretendo ir até vós. E aqui também ele está regressando, trazendo aquela oferta para os irmãos de Jerusalém que passavam por uma grande necessidade, por uma grande fome. Paulo até diz, nós somos devedores deles, eles forneceram a nós a palavra, eles forneceram a nós os missionários, digamos assim. É como se ele dissesse, eu estou aqui por causa deles. Pois bem, quando Paulo então está regressando, nós vamos encontrar no mesmo capítulo 20, a partir do versículo 13, que ele seguiu um período a pé, de Assos, até Assos, Paulo seguiu a pé, enquanto os irmãos foram de navio. Aí quando ele chega em Mileto, Paulo então, com o barco ancorado ali, Paulo pede para chamar os anciãos da cidade, os presbíteros, aqueles mais maduros, aqueles que estavam cuidando da obra. Inclusive, lá no versículo número 28, Paulo os chama de bispos, diz que eles foram colocados ali para, na versão King James, que é a versão que nós estamos usando, para pastorear os irmãos. De sorte que ele chamou os mais experientes da igreja, chamou aqueles que atuam sempre diante da obra de Deus. E os versículos da referência de hoje, Atos 20, 17 a 38, nós temos que do versículo 18 até o versículo 35, é a despedida de Paulo daqueles irmãos. E o texto aqui é interessante porque nós estamos falando a coragem do apóstolo diante da morte, a certeza da morte, vai ser morto, ele sabe, o Espírito Santo está dizendo, o contexto político e jurídico da época caía contra ele e ele sabia que isso haveria de acontecer.
Mas Paulo reúne os presbíteros e Paulo chega diante deles e avoca o seu testemunho. Vocês sabem, dizia Paulo, que eu atuei diante de vocês com lisura, com transparência, com denodo. Foram 3 anos, eu trabalhei noite e dia, não cessei de trabalhar diante de vocês. Eu não desejei nada de vocês. Aí ele vai e diz, eu não desejei roupa, eu não desejei nada, absolutamente nada de vocês eu desejei. Inclusive, está lá no versículo 36, ele diz, de ninguém, 33, Atos 20, 33, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos, 34, sois testemunhas que estas mãos, dizia Paulo, trabalharam para suprir minhas necessidades e as dos meus companheiros. Aí ele fala para os irmãos do testemunho dele, do trabalho dele diante da igreja, e diz para os irmãos que está encerrando, sabe que nunca mais verá os rostos daqueles irmãos. Essa daqui foi uma despedida, inclusive o texto termina dizendo que os irmãos ficaram tristes, foi justamente pela notícia de que não mais veriam mais o seu rosto, versículo 37. Então abateu-se sobre todos profundo sentimento de tristeza, e abraçando afetuosamente o beijaram. Versículo 38. O que mais sensibilizou a todos foi a revelação de que nunca mais veriam o seu rosto, e assim o acompanharam até o navio. Aí Paulo disse, eu sei que eu não vou ver mais vocês, eu sei que eu não volto mais. Agora uma coisa eu tenho certeza, tomem cuidado de vós, tomem cuidado do rebanho, versículo 28, concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, bispos, para pastoreardes, apacentardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue de seu Filho unigênito. Aí ele diz, porque eu sei, tomem cuidado, porque eu sei que quando eu sair, virão lobos devoradores de fora, e muitos vão se revelar dentre vocês, e alguns vão querer homens correndo em volta de si só para o bel prazer. Ó, o versículo 29. Eu sei que, logo após minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar os discípulos para si mesmos. É como se Paulo já soubesse, olha, eu sei da notícia que tem aí de fulano, eu sei da notícia que tem de Beltrano, e esses aí só vão aguardar a minha partida. Sabe que eu fiquei convosco 3 anos, nesse período eles não puderam fazer nada, mas quando eu partir, esses homens vão atacar vocês. Meus irmãos, o texto é muito belo para que nós possamos... pela exiguidade do tempo não dá para nós comentarmos mais sobre ele, mas eu peço a você que leia esse texto, medite em cada palavra que está dos versículos 17 ao 38, especialmente os versículos 18 a 35, e você vai ver que mesmo sabendo que haveria de morrer, Paulo manteve ética, Paulo manteve segurança, Paulo foi firme doutrinariamente até o último instante. Aí às vezes eu lembro alguns obreiros que estão às vezes entregando a congregação, alguns obreiros que estão passando de campo. Como é que ficam os seus rastros para trás? O que eles têm para dizer para os liderados que estão, que vão receber um novo pastor? Bem recente, correu uma notícia de alguém que disse, graças a Deus agora estou livre, entreguei a congregação. São circunstâncias que eu digo para os irmãos que não fecham com aqueles que são vocacionados, e a exemplo do apóstolo Paulo, porque o tema está aqui, ó. O tema está aqui, ó. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Partindo do exemplo de Paulo, que ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Deve haver ética, tanto na entrada quanto na saída, porque geralmente nós lemos, Deus abençoe a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Amém. Medite sobre isso com o teu professor na escola dominical, tá bom? Fica na paz do Senhor. Eu quero aproveitar para mandar um abraço para o irmão Gil Mike,
lá nos Estados Unidos, em Orlando. Gilmaique, estamos juntos na mesma fé. Faça a obra daí que a gente faz daqui e breve nós nos encontraremos diante do Senhor lá no céu para recebermos a recompensa. A paz do Senhor a todos.